Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Clinicando. Para quem não me conhece, sou o professor Caetano e hoje eu vou falar sobre um tema que gera muitas dúvidas nos colegas dentistas, nos profissionais da saúde e nos estudantes de odontologia, que são as alterações da normalidade. Pois é, pessoal, o que seria o conceito dessas alterações da normalidade? Na verdade, são modificações que nós temos aí nas mucosas, na boca, e que podem ser confundidas com doenças, com patologias. E elas não são. Parecem, mimetizam doenças, mas não são. Não provocam sintomas. A pessoa não queixa de nada, nem sabe que está lá. Muitas vezes é um achado clínico. Mas o paciente tem que ser avisado que ele tem aquela alteração para que outro colega não confunda com uma doença. Então existe uma lista dessas alterações que eu vou comentar rapidamente aqui com vocês e mostrando também, tá? Para ficar mais didático. E a primeira seria a língua varicosa. A língua varicosa é mais comum em pacientes com bastante idade, nada mais é do que variz, só que na língua. E pode ser confundida com lesões vasculares, doenças vasculares. Mas na realidade não. Você tem aí, no caminho do vaso sanguíneo, que está ali, geralmente no ventre lingual, borda lateral de língua, você tem dilatações dessas veias que vai ganhando a superfície e acaba ficando muitas vezes uma imagem de pontos arroxeados, né, tortuosos, que nada mais é do que vaso sanguíneo, né, que já está com as paredes mais flácidas e acabam ganhando a superfície lingual. Então, variz lingual não é doença, é uma condição, muitas vezes, da senilidade, da idade de um paciente. Outra alteração, grânulos de Fordyce. Muitas vezes no exame clínico, né, o exame físico intrabucal ou extrabucal, porque essa lesão é muito comum nos lábios, né, você encontra muitas pápulas pequenininhas, puntiformes, amareladas ou esbranquiçadas na superfície do vermelhão do lábio. Aí você pensa, nossa, o que seria esses pontinhos amarelos, né, no lábio? E muitas vezes você encontra também na mucosa jugal, direita, esquerda. E você acha que isso aí é uma placa branca, né? Acha que isso é uma doença. E não é. É uma alteração da normalidade, chamada grânulos de Fordyce. O que é cada pontinho desse amarelado? Seria uma glândula sebácea ectópica, ou seja, que nasceu fora do lugar de origem, né? Qual que seria o lugar comum de ter glândula sebácea? Dentro da boca ou na pele, fora da boca? É na pele, né? Só que durante a construção do nosso organismo, durante a formação, né, do nosso corpo, essas glândulas sebáceas ficaram aprisionadas na boca, no lábio ou na mucosa jugal, né? Então, isso daí é uma condição razoavelmente comum que não deve ser confundida com doença. Como é que se faz o diagnóstico de grânulos de Fordyce? É o aspecto clínico. O diagnóstico é clínico. Você se atenta pelas características clínicas do grânulo de Fordyce e ele vai estar lá há muitos anos. A pessoa às vezes nem sabia que tinha. Também pode ser um achado clínico. Qual é o tratamento? Pessoal, para as alterações da normalidade, não existe tratamento, não há necessidade de tratamento por dois motivos. Primeiro, porque não é doença. Segundo, porque não gera incômodo, não gera dor, não gera nada, né? Então, não há necessidade de tratamento das alterações da normalidade, ok? Outra alteração seria o quê? O afloramento do soalho bucal. A gente recebe muito caso, né? Pessoas idosas, pessoas que também estão ali na fase de fazer uma prótese, aí elas ficam olhando para a própria boca e repara que o soalho de boca parece que transborda, né? Aflora ou transborda, né?
para o assoalho, para fora ali da região onde não tem dentes. E é justamente por isso, pessoal, afloramento ou o extravasamento do soalho não é uma doença. Parece que o soalho inchou, mas não é. É a ausência de dentes que dá essa sensação. Qual é a etiologia disso? Na verdade, é a perda dos dentes. Perdeu o dente, diminuiu a altura do osso pela própria reabsorção, acaba o soalho se transbordando, tá? Então, como é que você resolveria isso, né? Mesmo que não seja uma doença? Colocando dentes na região, né? E se não for possível, porque não tem mais osso, tentar algum tipo de prótese, enxerto e assim por diante, ok? Outra alteração da normalidade, que é a pigmentação melânica fisiológica. O que vem a ser pigmentação melânica fisiológica ou pigmentação racial? É manchas que aparecem na boca, pode ser em mucosa jugal, pode ser em gengiva, pode ser em palato, pode ser em língua. Manchas enegrecidas, né, que a pessoa tem aquilo já faz muitos anos. Por quê? Porque tem a ver com a etnia da pessoa. Pessoas de pele escura têm maior probabilidade de ter essas pigmentações melânicas, que é melanina, né, que manchou ali a gengiva ou qualquer outra região acometida. Então isso não é uma doença, né? Pode ser confundida, porque tem doenças que a pessoa não tem nada na boca e de repente começam a aparecer manchas escuras. Aí sim tem que ser investigado, mas a pessoa que tem aquilo a longo prazo, não tem sintoma, não tem aumento, e está lá, já nasceu com aquilo, isso daí é uma alteração da normalidade. Então o diagnóstico aí nesse caso também é clínico, né? Você vai perguntar para o paciente, ele vai dizer, ou ele vai relatar que já tem aquilo há muito tempo, ou ele vai relatar que não está aumentando, não sente nada, né? E a característica clínica da mancha é muito peculiar, porque ela é uma mancha escurecida, é difusa, as bordas da lesão ela é difusa, você não consegue perceber direitinho onde ela começa e termina, ela é espalhada pela boca, ou pode estar numa região, mas sempre no aspecto difuso, né? Podem ter múltiplas manchinhas dessa também escurecidas na boca, então isso é uma condição de alteração da normalidade, chamada de pigmentação melânica fisiológica. Não requer tratamento. Por estética, tem gente que prefere fazer um tipo de pequena cirurgia para debridar a gengiva e tirar aquela camada onde a melanina está depositada. Mas aí é só para fins estéticos. Outra alteração é o tórus. Tórus é um crescimento ósseo que a pessoa tem, que nem às vezes percebe, geralmente é um tórus mandibular, que é na mandíbula, pode ter um tórus palatino, que é bem no centro, né, na ráfia palatina, é um aumento de volume, consistência dura, óssea ou pétrea, em que a pessoa tem aquilo há muitos anos. Precisa mexer nisso? Não. Por quê? Porque não dói, não causa nenhum transtorno, a não ser que atrapalhe numa prótese que está sendo confeccionada. Eu mesmo recebo todos os meses aí, semana sim, semana não, toros para fazer cirurgia, porque o pessoal da prótese precisa da região onde vai assentar a cela de uma prótese parcial removível, ou uma prótese total superior, e tem lá bem no meio do palato um nódulo, né, grande. Então, muitas vezes a gente precisa fazer a cirurgia para remoção desse nódulo, não por ser uma doença, não por estar na dúvida, porque o tórus tem um diagnóstico clínico, mas a gente faz uma cirurgia corretiva, né, como se fosse uma regularização óssea para a prótese assentar. Então só se mexe nesse caso. Mas normalmente o tórus é uma condição de alteração da normalidade que não requer, a princípio, um tratamento. Língua geográfica é a próxima alteração da normalidade, confunde muitos colegas, né? Que a gente recebe uma língua com a característica de áreas avermelhadas, áreas esbranquiçadas, que tem um formato alterado, um formato irregular, lembrando como se fosse um mapa geográfico, por isso que chama língua geográfica, como se tivesse impresso na língua um mapa. O formato dessa alteração é variável, varia na pessoa de acordo com o tempo. Às vezes a pessoa não tinha nada na língua, de repente ela começa a ter uma área avermelhada, que nada mais é do que uma despapilação, né, da língua, e acompanhada às vezes por um halo ao redor esbranquiçado, muitas vezes com um pouquinho de altura, né? Seriam as papilas que estão ali mais queratinizadas,
que dá um aspecto esbranquiçado bem ao redor da área despapilada. Essa característica é um diagnóstico, fornece um diagnóstico clínico. E muitas vezes pode ter uma sensação de ardência na região despapilada, mas em geral passa despercebido pelo paciente. Então, é uma área com despapilação, cercada, né, ao redor com área esbranquiçada, queratinizada das papilas, e que muda de posição, de formato com o passar do tempo, muitas vezes até regredindo e sumindo, né, sem qualquer vestígio. Então, essa é a característica que vocês estão tendo imagens aí da língua geográfica. Muitas vezes conhecida como eritema migratório, né? É um vermelhinho que vai migrando na boca. A língua geográfica tem esse nome língua geográfica porque acomete muitas vezes a língua, mas pode acometer, muitas vezes, mucosa labial, mas é muito comum na língua. Não requer tratamento, a não ser que na fase ou em pessoas que sentem ardência, pedir para a pessoa evitar de usar substâncias picantes, muito quentes, apimentadas, ácidas, porque isso dispara uma ardência maior, provoca uma ardência maior. Então, só pedir para evitar e dizer para a pessoa ficar tranquila que aquilo não é uma doença maligna e que vai passar. Demora, às vezes, algumas semanas, dias, mas passa. Tá? Outra alteração seria a tonsila lingual, que na verdade é uma alteração da normalidade. O que é uma tonsila lingual? É como se você tivesse um tecido linfóide, responsável pela defesa, né, que ainda sobrou na língua, na região, muitas vezes, posterior da língua e bordas dela, bordas laterais da língua. Então, você muitas vezes acha uma massa, né, um nódulo, um pouquinho mais crescido, com a coloração muitas vezes da própria língua, mas tem uma região mais crescidinha ali, com aumento de volume. E a hora que você vai examinar, muitas vezes é bilateral. E a pessoa tem aquilo já faz tempo, e às vezes em fase de alguma infecção viral ou bucal, ela pode ficar mais proeminente, pode até sentir alguma coisa na região, mas passado ali a infecção, a pessoa volta a não sentir nada, certo? Tonsila lingual, tecido linfóide. Então, não é uma doença, mas precisa fazer o diagnóstico diferencial, porque muitas vezes o câncer, né, na língua pode mimetizar a tonsila lingual. Parece, né? Pode ver nessa imagem aí, como esse caso aí, ó, é um carcinoma epidermoide, acometendo a região borda lateral posterior de língua, que parece uma tonsila lingual. Mas aí, o que acontece? Geralmente é unilateral, e você deve, na dúvida, fazer a biópsia, que é o que foi feito nesse caso, né, e confirmou carcinoma epidermoide. Ok? Então é só acompanhar, é só avisar o paciente que isso é uma alteração da normalidade. Língua fissurada ou língua sulcada são duas alterações da normalidade, que o que muda da fissura para o sulco, né, é a profundidade que acomete. Então você tem uma língua que ela pode apresentar fissuras, que é a perda epitelial dela, né, você tem ali umas depressões em forma retilínea da língua, e pode ocasionar aí sim um sintoma, porque dependendo da profundidade, chega perto ou chega no tecido conjuntivo da língua, que é inervado. E aí pode ter uma sensação de ardência, de dor, quando ingere algum tipo de alimento picante, ácido ou apimentado, né? Então, a língua fissurada é isso. A pessoa já nasce com uma língua que tem fissuras. Não é que ela nunca teve isso e apareceu. Quando isso acontece, a gente suspeita de uma patologia. Mas não, essas línguas, elas são, a pessoa já nasce com ela e vai desenvolvendo, e vai crescendo, mas elas já estão lá. Tá? Então, assim, qual é o tratamento? Não há. Qual é a orientação? De não comer alimentos picantes, ácidos, e escovar sempre, né? Porque se você deixar resto alimentar parado ali na língua, ele vai entrar nessa depressão, provocando aí uma colonização bacteriana, promovendo halitose, mau hálito. Então, tem que ensinar o paciente a higienizar a língua. E vale também para a sulcada. A língua sulcada é mais superficial. Na maioria das vezes não tem sintoma também, tá? A fissurada pode ter sintoma. Então não há tratamento, o diagnóstico também é clínico. Por falar em língua, língua pilosa seria uma outra alteração da normalidade, que é o aumento
do tamanho das papilas gustativas. Então você tem ali um aumento e muitas vezes esse aumento de volume da papila queratiniza. Então fica um aspecto de prolongamentos esbranquiçados. Isso dá um aspecto de pelo, lembra um pelo, por isso que chama língua pilosa. Por elas ter essa maior área de contato, essa papila, né, crescida, tem maior área de contato, ela também está sujeita a maior absorção de corantes da alimentação, de bebidas que você faz, e ela pode se tornar escura. Foi bem pra fora a sua língua, bem pra fora. Não tá pra fora. Aí, agora tá pra fora. Chega mais perto aqui. Mais perto, bem mais perto. Isso aqui parece uma franja. Já vai acabar. Pronto. E quando ela está colonizada por bactérias, ela pode produzir, essas bactérias podem produzir corantes, pigmentos, né? E aí a língua fica escurecida, fica uma língua negra. Então ela pode ser uma língua pilosa negra, como vocês estão vendo aí no caso em questão. Existem alguns distúrbios sistêmicos que podem também favorecer o aumento das papilas gustativas, tá? Geralmente o uso abusivo de corticoides, alguns antibióticos, né? Algumas síndromes de Rosenthal, Meckerson-Rosenthal, pode desenvolver esse aumento do tamanho das papilas. Mas aí é um caso bem mais raro, e aí sim a gente vai investigar isso, né, clinicamente. Mas em geral, é uma alteração da normalidade. Como é que trata? Só ensinar higienização para o paciente, mas ele vai ficar com esse tipo de língua pilosa, né, para o resto da vida dele. Porque não é uma condição que aparece e some, só se for patológico, mas em geral não é. Outra condição, né, seria o leucoedema. Leucoedema é o aumento da espessura que você tem da mucosa que torna esbranquiçada. Então, geralmente ocorre em o leucoedema em mucosa jugal. E pode ser bilateral. Sim? Na maioria das vezes é bilateral. Então, vocês estão tendo imagens aí do leucoedema, que é um aumento da espessura, levemente esbranquiçado, acinzentado, difuso. Então, isso é a característica clínica do leucoedema. Mas como é que você sabe que é um leucoedema? Porque pode confundir com outras lesões brancas em forma de placa, como hiperkeratose, leucoplasia e outras. Como é que você faz? Você faz uma manobra de semiotécnica, que é o estiramento da mucosa. Você estica a mucosa, seja com os dedos, seja com espátula de madeira, você estica, e ao esticar, essa espessura fica mais delgada, e muitas vezes esse esbranquiçamento da mucosa jugal some. Então, quando isso ocorrer, você está frente a um leucoedema. Então, essa manobra de semiotécnica do estiramento e ela desaparecer é um sinal patognomônico de leucoedema. Precisa tratamento? Não. Assim como nós falamos tudo aqui nesse capítulo de alterações da normalidade, não necessita tratamento e não requer tratamento. Ok? Então, isso resume o leucoedema. Névoa branco esponjoso. O névoa branco esponjoso se caracteriza por uma placa branca, às vezes circular, às vezes em forma aleatória, em forma irregular. Você tem um aumento da espessura em placa branca. Né? Muitas vezes é congênito, a pessoa nasce com isso e você acaba tendo um achado clínico. Ok? O névoa branco esponjoso não requer tratamento, né? Apenas você não confunda com diagnósticos de patologias que se pareçam com névoa branco esponjoso. De novo, como hiperkeratose, como leucoplasia, por exemplo. Certo? Na dúvida, faça uma biópsia. Glossite romboide mediana. A glossite romboide mediana é uma alteração na língua, geralmente no meio da língua, mais próximo da região posterior, mas antes ainda do V lingual, você tem uma despapilação, né? Só que isso ocorre de forma muitas vezes congênita. A pessoa já nasce numa formação alterada, numa formação defeituosa, em que o centro da língua está despapilado. Né? Então é uma alteração congênita
e que alguns consideram até como uma alteração que pode estar contaminada com Candida albicans, com fungo, né? E o fungo piora essa situação. Agora, se você tem uma língua avermelhada, sem papila, e prescrever um antifúngico e sumir e resolver o problema, então não era uma alteração da normalidade, era uma candidose ou candidíase na língua. Mas, em geral, mesmo com antifúngico, a pessoa que tem uma glossite romboide mediana real, ela não vai desaparecer com antifúngico, tá? Porque é uma alteração da normalidade. Ok? Temos alguns casos que a gente está examinando e se assusta, que é o caso da hiperplasia amidaliana, ou seja, a amígdala da pessoa acaba sendo hipertrófica, hiperatrofiada. E ela é grande, muito grande. As pessoas pensam que aquilo ali é um tumor, pensam que aquilo ali é um problema que está acontecendo ali agora, grave, sério. Mas não, na verdade, a pessoa tem uma amígdala grande, talvez pela recorrência de infecções de garganta que ela já teve, e aí alterou o tamanho da amígdala. A amígdala seria também conhecida como tonsila, né, palatina, que fica ali no palato, né, palato mole, entre o arco anterior e posterior, né, da região da orofaringe. Então você tem ali a tonsila hipertrófica. Falar. Ah. Ok. A amígdala grande, mas se isso também não te dá problema. Você olha essa imagem, você fica assustado. Você fala, nossa, está acontecendo alguma coisa aí. Só que o paciente não tem queixa de dor, nem ardência, nem nada. Certo? Fica ali. Já que nós estamos nessa região, também é muito comum você encontrar pessoas que têm cáseo na região de pilar amidaliano. Muitas vezes em cima, na superfície da amígdala, na tonsila. Tá? O que é aquele pontinho amarelinho ou esbranquiçado que fica ali naquela região? São cáseos, são restos de sujeira, de alimento, de combate de infecção, e o que sobra formou ali aquela substância circular que muitas vezes tem um mau cheiro, né? Muitas vezes você tira, tem gente que pega o cotonete, vai lá, tira e cheira, tem um cheiro ruim, porque é resto de infecção, né? Final de infecção. Então, isso também não chega, o caso não chega a ser uma doença, ele é apenas o resultado de um combate, né, imunológico da tonsila, mas a gente recomenda gargarejo com água morna para remover ou para amolecer, e quem tem mais sangue frio, pega um cotonete, coloca numa substância, num enxaguante bucal, né, que não tem álcool, que é um antisséptico, aí você vai lá e tenta só tirar aquele cásio que está ali resistente, tá? Mas não chega a ser uma doença. Faz Isso, de novo. Bem comprido. Isso. O seu tá curto, mais um. Isso. Continua curto. Vai, mais Maravilha. E por fim, vamos colocar aqui uma língua crenada. Língua crenada é aquela língua que tem uma irregularidade na borda lateral direita e esquerda, muitas vezes ocasionada pela pressão dos dentes na língua. Então você observa que a língua crenada ela tem aquelas irregularidades que, se você soltar a língua, ela encosta no dente e faz o formatinho, né, da superfície dentária nas bordas laterais da língua. A gente chama isso de língua crenada. Não é doença, é uma alteração da normalidade que não requer tratamento, é apenas uma observação clínica. Vale aqui lembrar que todas essas alterações da normalidade que eu citei, você deve anotar isso numa ficha, porque não é dizer que você, eu vi um leucoedema, mas não vou relatar na ficha. Não, você relata, caso algum outro próximo colega receba essa ficha, ele vai saber tudo que tem ali para ele não se confundir, para saber que já tinha ali, né? E o paciente também foi orientado de que aquilo que ele tem é tudo uma alteração e nada de doença, certo? Então, basicamente, eu resumi as alterações da normalidade nesse vídeo e espero que você tenha gostado. Se você curtiu, compartilhe esse vídeo para que você ache importante, curta esse vídeo, se inscreva no canal Clinicando
E, por gentileza, considere em ajudar o canal através de uma doação com a chave Pix que eu estou deixando aqui no QR Code, tá? Isso vai ajudar o canal a se manter e a continuar produzindo vídeos com uma certa regularidade. Muito obrigado e até o próximo.